A Prefeitura publicou o decreto para tentar acabar com imóveis vazios que são usados como mocós por moradores de rua. O município vai dar 72 horas para proprietários adequarem os espaços e, consequentemente, impedir a entrada de moradores de rua. Caso isso não ocorra dentro de um prazo estipulado, imóveis serão interditados e poderão ser tomados pelo poder público. O repórter Pedro Marconi traz as informações. A Prefeitura de Londrina publicou no Diário Oficial do município um decreto interditado. E nós conversamos com o secretário municipal de planejamento, Marcelo Canhada, ele que vem acompanhando de perto os problemas gerados pelo mocó e contou para nós se vai ou não ter um prazo para a fiscalização começar. É uma política pública nova. Evidentemente, a gente precisa dizer para a população que nós não vamos acabar com os mocós na cidade de um dia para o outro na canetada. É um instrumento que vai possibilitar que as várias secretarias envolvidas de forma paulatina, aprendendo com a prática, porque é uma situação complexa que existe em qualquer lugar do mundo. Vários imóveis já foram notificados dezenas de vezes, Então isso não tem prazo. O prazo é interesse público. Se o imóvel está correndo risco de desabamento, nós não temos que aguardar absolutamente nada para poder fazer a interdição ali. Também falamos com o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, ele que explicou como vai funcionar o trabalho da Guarda Municipal e se essa nova ocupação vai atrapalhar as outras funções já exercidas pela corporação. Se o ambiente está abandonado, se ele traz algum risco para a população, seja com pragas, doenças, seja com perigo de um prédio em ruínas, e mediante esse relatório a gente dá encaminhamento para as demais secretarias. A Prefeitura de Londrina ainda estuda a regulamentação de uma lei federal para que os imóveis também tenham a possibilidade de serem tomados pelo município. Para o RIC Notícias de Londrina, Pedro Marconi. Só fazendo aqui uma correção, a Prefeitura a princípio teria divulgado que teria esse prazo de 72 horas, depois ela volta atrás e diz que não tem prazo. E o decreto não tem prazo. O decreto, porque nós não questionamos. Consta esse prazo. No Jornal Oficial, por exemplo, eu estou aberto aqui, está aberto o Jornal Oficial aqui, não consta um prazo. Então a Prefeitura vai notificar o proprietário, realmente, desse mocó, para que ele tome as medidas necessárias, mas não dá um prazo. Para mim, aqui está o X da questão. Quando você não tem um prazo, você cumpre quando você quiser, se você quiser, certo? Você não tem uma força no decreto, entendeu? Você teria que ter um prazo. Nós vamos notificar. Dentro de 72 horas, você vai ser multado, sei lá, em R$5.000. Dentro de um mês, nós vamos tomar esse imóvel na justiça. Tem que ter um prazo e uma penalização. Está dizendo que vai notificar. Vai só notificar por notificar, continua no mesmo blá 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 de sempre, que não vai resolver nada. Exatamente. Precisa ter esse prazo. Essas 72 horas seria um prazo interessante para que a pessoa pudesse tentar, pelo menos, impedir a entrada. E também ter a contrapartida da Prefeitura na assistência social para saber para onde essas pessoas vão, como dar suporte a isso, porque os donos de imóveis também têm muitos problemas com isso. Eles não conseguem impedir. Muitas vezes são pessoas que são drogaditos, pessoas que têm até outros problemas, Tem pessoas que podem representar até risco para esses donos dos imóveis. Sim. Mas são pessoas também que precisam desse suporte da assistência social da Prefeitura, que precisam ser encaminhados para outros serviços, A gente sabe que nem sempre esses tratamentos são compulsórios, são obrigatórios. Você chega lá e fala, não, você está drogado, vou te internar. E às vezes você pode até fazer isso, a pessoa querer e não ter vaga para internar. Então, eu acho que não pode ser uma ação isolada. Porque não é assim, tira aí, vamos jogar lá no meio da rua. Tem gente que vai achar um absurdo o que eu estou falando, mas é o seguinte, precisa dar suporte. Sim. Porque senão eles vão procurar outros lugares. É um problema de saúde pública, né? Sim, não é exatamente. Só um problema de segurança, né? Sim, muito mais envolve amplo. muitas coisas. Então teria que ser um plano mais abrangente para trabalhar junto com esses donos de imóveis, para que eles não só fechem as portas e impeçam de entrar, alguns nem vão conseguir fazer isso, Porque é complicado, eles burlam.
Eles burlam. Mas por que burlam? Porque não tem outro lugar para ir, porque tem uma situação marginalizada aí na sociedade também. São casos e casos, né? E é como mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, na Tiradentes. Nós tínhamos uma praça abandonada, onde você tinha cerca ali de 10 a 15 moradores mesmo da praça. Foi reformada a praça, né? A praça está muito bonita, foram retirados os usuários ali. Só que se você desce a Maringá de carro, você vai ver esses mesmos usuários que estavam na praça em marquises espalhadas de ponto em ponto na Maringá. Então, assim, você só transfere você o problema, transfere né? o problema. É entendeu? igual aconteceu lá a questão em São Paulo, né? Da Cracolândia. Que acabou a Cracolândia, mas viraram dezenas de Cracolândias pela cidade, né? Porque existe um problema complexo ali, né? Sim. Que não é só falar assim, mas a prefeitura tenta tirar, a pessoa não quer, mesmo sendo a internação em alguns estados é compulsória e tal, é obrigatória, mas tem lugar para ir, a pessoa quer, a recuperação às vezes não acontece, né, quando a pessoa não quer. É bastante complicado.